Olá! Estamos dando início a mais esse bate-papo através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e através dos podcasts no Anchor e no Spotify. Todo esse processo de pandemia está sendo muito desafiador, tanto para os profissionais que estão na iniciativa privada, como para aqueles que atuam na gestão pública. Do mesmo modo, todos nós sabemos que a área de ensino foi afetada muito profundamente. E professores, alunos estão tendo que se reinventar a todo instante. Para conversar conosco sobre todos os temas, nós trouxemos um administrador que atua na área pública e que é professor, e que pode contemplar a todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo com a sua experiência e a sua vivência. Júlio Abrantes. Já vamos conversar com o Júlio. E para, junto comigo, fazer esse bate-papo, está Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, e Alessandra Fraga, empreendedora e consultora de imagem. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou me apresentar rapidamente. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na gestão e na estratégia da imagem profissional, e também coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o Movimento Solidário Empresarial, é um espaço para todos que criamos no início da pandemia, onde nossos negócios e as nossas vidas foram colocadas em xeque, e nos perguntamos o que vamos fazer daqui para frente. A Ana Paula, eu e o Rogério, estamos aqui desde então entrevistando várias pessoas, conversando, na verdade, com várias pessoas de diversas áreas, trazendo muito conteúdo, conhecimento, para acalmar e todos nós, né, que estamos vivendo, porque todos nós estamos vivendo isso, e as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. É um canal de comunicação para empresários, empreendedores poderem passar por essa crise da melhor forma. Ana Paula. Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, workshops, treinamentos e mentorias, sou consultora empresarial e escritora, e faço parte deste movimento que colabora com a sociedade para que possamos passar por este momento da melhor forma possível, ouvindo várias pessoas de várias áreas, profissionais que estão trazendo as suas experiências para auxiliar quem nos assiste e quem nos ouve. Rogério? Eu sou o Rogério Bon, sou administrador, sou professor de pós-graduação, sou palestrante na área de inovação, na área de gestão, empresas familiares. Fundei há tempos consultoria há mais de 25 anos. Sou escritor, há pouquíssimos dias lançamos o 8º livro, e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E para minha grata felicidade e satisfação, está conosco hoje aqui o Júlio Abrantes, que é administrador, é professor de pós-graduação e hoje atua como administrador na Secretaria de Planejamento do município aqui de Porto Alegre. Júlio, seja muito bem-vindo, muito obrigado por abrir a tua agenda aí para conversar com a gente. Obrigado, Rogério. Obrigado, meninas. O prazer é todo meu de poder estar trocando. Eu já havia assistido algumas das entrevistas que vocês fizeram, né? E estava torcendo que tu me convidasse, né? Mas não ia me lançar, né? Felizmente tu me convidou e agora eu tenho a oportunidade de trocar com vocês porque as ideias que vocês tratam, de fato, são muito interessantes, muito atuais e colaboram com as pessoas nesse momento, né? E a minha ideia de participação é justamente essa, né? De poder trazer um pouquinho das experiências, enfim, acadêmicas, de gestão, para a gente colocar mais um argumento para essas pessoas poderem transitar por esse momento, que o próprio nome da estrutura de vocês já traz, né? Colaboração, solidariedade. São, digamos assim, são as ações que mais nós estamos precisando hoje para poder transitar com o mínimo de tranquilidade num período de exceção como esse, né? Muito feliz e à disposição de vocês. Obrigado, Júlio. Júlio, na tua percepção, né, seja na esfera pública, seja
nos ambientes de ensino que tu transitas, quais são os principais impactos que as pessoas estão sofrendo agora, já com 4 meses desse processo de pandemia instalado, com esse abre e fecha de negócios, com essa incerteza que a gente está vivendo? Como é que tu percebe as pessoas e os impactos nelas nesse momento? Olha, a percepção que eu tenho, na verdade, isso é um processo, né, Rogério? As pessoas estão sendo impactadas de formas diferentes na medida em que essa pandemia vai avançando, né? E esse impacto também tem uma lógica diferenciada dependendo do teu segmento, da tua atividade, do que você faz, principalmente pelas questões econômicas que fazem parte desse processo, né? Mas eu diria assim, existe um impacto, que é um impacto de comportamento emocional que nós não podemos deixar de considerar, porque ele envolve todas as pessoas que estão nesse contexto e, de certa forma, influencia nas outras possibilidades de impacto que tem, que são a questão econômica, a questão de sobrevivência em alguns contextos, como a gente tem observado aí, e toda uma discussão, aí puxando um pouco para a área pública, que é de como é que você, enquanto governo, seja federal, estadual ou municipal, sustenta ações para que as pessoas consigam minimizar seus danos, né? E aí a gente vai falar na questão da saúde, na questão da economia, eventualmente na questão da segurança, da educação, onde, em última análise, o que a gente tem? Nós temos uma exigência muito maior de todos os profissionais que estão com trabalho para fazer as suas entregas, né? Exigências maiores, dificuldades maiores e necessidades de entrega maiores, né? E, de outra forma, para aqueles que, nesse momento, estão sem possibilidade de fazer as suas entregas, o requisito, a exigência, o impacto é de como é que usa a criatividade, a colaboração, o relacionamento para poder transitar e sair minimamente saudável de um período que isso, e a gente não está falando só de saúde aqui, né? Pois é, e esse é um grande desafio, né, Júlio Abrantes, porque a gente viu alguns municípios no Brasil que demoraram para tomar uma iniciativa e passaram por um pico muito grande, como, por exemplo, Manaus, Belém e outras regiões, e que hoje estão relativamente bem. E nós temos o município de Porto Alegre, que atuou rapidamente, e nós tivemos um início praticamente com casos controlados, e agora estamos num momento de pico. Ou seja, independente do formato de ação que se adotar, nós vamos ser criticados, as pessoas vão ser criticadas, os gestores públicos vão ser criticados, ou porque deixaram os negócios fechados muito tempo, ou porque deixaram os negócios abertos muito tempo. Como lidar com toda essa complexidade nesse momento? Tu pegasse muito bem, fizesse uma leitura de contexto bastante adequada, né? Eu diria assim, né? A minha lógica, o meu funcionamento se tiver que ser criticado, seja criticado por agir, né? E não por omissão. O que a gente viu em algumas regiões, especialmente nas regiões norte, em algumas cidades do Nordeste, o que se está vendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, é uma subestimação a esse contexto como um todo, né? O processo que ocorreu lá, de longe, não se tem todo o detalhamento, mas parece que não foi um processo de gestão com os requisitos e a necessidade que precisava ter para um momento de exceção como esse, né? Se usou o modus operandi da tradicional burocracia da gestão pública para fazer compras, para envolver pessoas, para atender a sociedade, e a gente está vendo que esse não é um momento de normalidade, portanto, você precisa estar atento a esse processo. Agora, por outro lado, nós não podemos desconsiderar que este é um vírus traiçoeiro, né? E aqueles gestores que são gestores que implementaram suas medidas, que fizeram parcerias, que fizeram relações, ainda estão vendo subir os índices de internação, os índices de contaminação, talvez não por conta dessas ações que são as ações de gestão, mas muito por conta da limitação na capacidade de convencimento e de envolvimento das pessoas, da sociedade como um todo, de que elas são
também um elemento chave para conter esse processo, né? Embora as inúmeras campanhas do fique em casa, não saia, enfim, ou saia só quando puder, ainda assim a gente vê, por esses indicadores, que são os indicadores de trânsito nas ruas, a gente vê muita dificuldade das cidades como um todo, aí grandes cidades como São Paulo, própria Porto Alegre, até cidades pequenas, de atingir aquele índice de reclusão social lá, né, que aqui em Porto Alegre é na casa dos 55%. Portanto, eu diria assim, independente das medidas de gestão, esse é um momento em que existe a necessidade muito grande de uma parcela da sociedade, e aí a sociedade é composta por indivíduos, necessariamente, de uma parcela individual de cada um de contribuir para minimizar os impactos desse processo, né? A gente tem que deixar um pouquinho o ego do lado e entrar mais um pouquinho na ideia de colaboração. E essa colaboração muitas vezes se dá só pela sua atitude de se manter respeitando as orientações científicas, respeitando o contexto onde você está envolvido. E para fechar, esse é um ponto importante, assim, né? Respeitar orientações técnico-científicas, né? Porque é por aí que a gente se constitui, constitui elementos e identifica na história os avanços da sociedade. A sociedade só avançou na medida em que pegou uma experiência prática, fez os estudos necessários, incluiu a ciência e, a partir daí, tomou as decisões adequadas para minimizar esse processo e dar um salto de conhecimento aí, né? É isso, meu amigo. É isso aí, e tem uma questão bem interessante. Outro dia nós conversamos aí num outro bate-papo, né? E a gente falou sobre uma questão que é a empatia. Também é muito importante, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo um momento onde a gente precisa de empatia, ou seja, eu preciso entender aquela pessoa que está relutante em não sair, em sair, porque ela tem que, de alguma forma, gerar renda, né? E eu também tenho que entender aquela pessoa que está relutante em sair, que diz, não, em hipótese alguma eu vou sair porque eu estou num contexto aqui sou de risco e tal. E isso muitas vezes a gente está vendo que as pessoas não estão tendo, que é se colocá-lo no lugar do outro e entender o que está acontecendo com a cabeça do outro. Simplesmente, a gente vê em muitos casos as pessoas se atacando mutuamente como se passar a culpa para alguém fosse minimizar todo o problema, né? Perfeito. Se a gente pode chamar de empatia uma competência, né, eu diria essa é uma das competências mais necessárias num momento como esse. Sempre foi, né, na verdade, nos contextos de gestão. Mas hoje, pela situação extrema adversa que nós estamos vivendo, a necessidade de você se colocar na situação do outro para juntos construírem soluções alternativas é fundamental. E aí, isso se dá nesse contexto que você colocou muito bem aí, que é do sair e não sair, mas se dá especialmente dentro dos ambientes, nos núcleos familiares, nos ambientes presenciais, onde ainda as pessoas estão trabalhando, especialmente na área da saúde, né? Onde você precisa exercitar o que é escuta empática, né? Você se colocar a ouvir, mas não ouvir no momento de estar esperando o outro terminar de falar para posicionar suas ideias. É ouvir de fato se colocando como um ator ou como um agente a construir uma solução colegiada, né? E, de fato, isso não é muito simples, primeiro, porque nós não somos e não estamos acostumados a um exercício extremo da empatia, né? Todos os inputs da sociedade nos levam ao contrário, nos levam ao ser melhor em tudo, a conseguir as suas vantagens, ao ser mais egoístas, né? E agora isso mudou. Então, a gente está também num processo de aprendizado, a gente também está num processo, muitos não são empáticos ou não têm a capacidade de escutar da escuta empática, não é nem porque não querem, é porque não conseguem, não sabem, porque estão aprendendo nesse processo. E, bom, o aprendizado é assim, a gente aprende errando. Você erra,
acerta na próxima vez e isso vai gerando o seu processo de aprendizado, né? Eu diria que, olhando lá, como tu trouxeste bem do início, lá de março até agora, já se aprendeu bastante nesse processo, mas não o necessário nem o suficiente para a gente conseguir os requisitos mínimos para transitar ali adiante, né? Para poder sair desse processo ali adiante, né? Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Muito obrigada, Rogério. Professor Júlio, só tenho muito a te agradecer, muita gratidão. É uma honra tê-lo aqui conosco. Sim, a gente já estava com a programação de te chamar há muito tempo. Existe uma lista de pessoas que a gente sempre gosta muito de ouvir. E é muito interessante tê-lo aqui, porque tu tem uma visão muito abrangente de muitas áreas. Tu traz conhecimentos e visão da área pública, da área como professor, da área como profissional, como pessoa. Então, é muito interessante para a gente trazer pessoas que têm visão sistêmica sobre tudo, né? Que é imparcial entre todas essas questões e se baseia, como o senhor mesmo falou, o conceito técnico-científico, né? Que é o que a gente tem neste momento para poder se apegar, né? E trazendo um pouco essa questão da gestão pública, que o senhor falou que foi desenvolvida metodologias de acordo com as informações técnico-científicas, e este vírus, por ser muito traiçoeiro, traz muita dificuldade de trabalhar com ele, porque por mais que nós olhamos os outros países que vivenciaram outros lugares, outras cidades, o Brasil é um país muito grande e que cada região tem uma reação referente ao vírus diferente. Talvez a mesma ação em cidades, em estados diferentes, não vai gerar o mesmo resultado. Porque é igual aqui, teve a parada desde quando começou o vírus aqui no Brasil. No entanto, em um momento ela explodiu e está sendo agora aqui. E num momento que não é muito bom, porque o período de inverno aqui é mais agressivo do que em outros estados do Brasil, fica muito frio e piora a situação porque os hospitais lotam também por causa das outras doenças referente ao período de frio e não somente por causa da pandemia, por causa do coronavírus. E isso gera um estresse maior do que poderia ocorrer, né? Então a gente não sabe como lidar direito ainda, porque qualquer medida que colocar agora não tem uma certeza de efetividade. Perfeito. Tenta para ver se acerta. Como o senhor mesmo falou, é melhor errar tentando do que ação nenhuma, né? Mas uma outra questão que está sendo muito afetada e que está abre e não abre é a questão da educação e das escolas. E que também está tendo uma possibilidade de se aprimorar, de enxergar de uma outra maneira e uma outra ação, que é o EAD, que por muito tempo ainda assim teve uma resistência de como inserir o EAD e as pessoas ainda não estavam acostumadas a trabalharem a si mesmas de forma autodidata, né? Porque o EAD, as aulas online, traz muito referente, vou entrar com uma questão de competência da autodisciplina, porque ali a pessoa vai ter que ter uma responsabilidade maior para poder aprender e desenvolver. E a gente entra aí num âmbito muito extenso para poder discutir isso agora, que não é somente a educação adulta, mas também a educação infantil e como isso poderia trabalhar. Trazendo a sua visão e a tua experiência de como professor, como o senhor está dando nessa área da educação referente às aulas online, né, que é diferente da EAD, que é diferente da aula presencial. Conta um pouquinho para a gente referente às tuas experiências sobre isso. Tá bem, minha querida. Primeiro dizer assim, né? Eu tinha uma aluna, né, lá na especialização do pós-graduação, e agora estou falando com uma profissional mestra escritora, né? Então vamos combinar que já mudou o patamar e o status desse processo aí. Eu tenho que me puxar um pouco mais agora, querida, né?
Mas, assim, a tua observação do cenário, ela é bastante consistente, né? E, de fato, assim, se a gente pudesse usar um ditado dos antigos, a gente diria assim: a dor ensina a gemer, né? Nós estamos passando por um momento onde certamente os professores como um todo tiveram que se reinventar, né? Se reinventar no sentido do uso da tecnologia. Eu mesmo fiquei sabendo que existem algumas plataformas quando o Rogério começou a citar o nome de todas as plataformas aí de interação que existe, né? Porque para mim era aquelas mais comuns, assim, enfim, né? E a gente usa muito a Blackboard, que é uma plataforma acadêmica, né? De excelência, que nos ajuda muito. Mas isso, assim, as primeiras aulas que sim, não são EAD, as primeiras aulas online, que é aí um mix entre a sua performance presencial e a utilização das ferramentas, foram com um grau de dificuldade muito significativo, né? Com um nível de erro muito maior do que se a gente estivesse falando presencialmente. Eu, particularmente, gosto muito de estar à frente das pessoas, de estar trocando com as pessoas, porque ali a gente acaba interagindo, né? Então, você usa a tecnologia para se aproximar, mas ela tem um grau de limitação na forma de você efetivar algumas interações, né? Mas eu diria assim, esse é um processo, né? Um processo de aprendizado que, sob o ponto de vista das aulas do pós-graduação, que é especialmente onde eu atuo como docente, primeiro, acabou não diminuindo o ritmo, e isso é um ponto positivo. Várias instituições de ensino, várias faculdades, inclusive as universidades, transferiram a sua plataforma de estudos presencial para as plataformas online, e isso, de certa forma, mantém esse funcionamento, mesmo que em algumas situações, alguns cursos específicos, precário, né? Mas quero te passar também a experiência. Bom, só para fechar, e aí pegando a questão da competência, né, que a gente fala bastante, né? Aí você tem que ter capacidade de adaptação, você tem que ser resiliente, você tem que ter capacidade técnica de entender os vários bugs que tem aí, você tem que ter, e aí já entrando no outro contexto que eu quero colocar, você tem que ter uma enorme habilidade comportamental de negociação, de relacionamento, porque você não é só o professor e não está mais só no ambiente de trabalho, você está em casa trabalhando. E quando você está em casa trabalhando, você, entre uma aula e outra, você lava a louça, você brinca com seu filho, você faz uma série de coisas, você muitas vezes divide um espaço onde não tem toda a tranquilidade que poderia ter. Eu brinco que quando a Alessandra, que é a minha esposa, está utilizando ali a parte do nosso home office, escritóriozinho ali, o Space Web, eu vou para o meu escritório lúdico, que é o quarto do Miguelzinho, né? Então, a gente senta lá e aí eu tô com a minha imagem projetada, como vocês estão me vendo aqui, só que atrás cheio de bichinhos, brinquedos, e assim as aulas da web estão indo lá, né? O pessoal de Uruguaiana me enxerga assim, tu conhece bem lá, Rogério, já desse aula, né? Enfim, né? E a gente vai se utilizando desses elementos do ambiente para poder fazer uma interação, transformando essas adversidades em algo que seja algo que possa ser produtivo para fazer alguns links com as experiências das pessoas que lá estão também, porque eles também estão passando pela mesma situação, né? Só que estão num processo de aprendizado, mas são mães, são pais, são filhos, tem relacionamentos ali colocados, né? E a outra situação aí, me colocando olhando a questão do ensino como um todo, os pais viraram professores, aqueles que não o são, né? Para poder fazer, especialmente aos alunos da iniciativa privada, para poder fazer todos os trabalhos em todas as plataformas que os seus filhos têm, né? Isso requer também deles uma capacidade de adaptação, né? E nós não podemos desconsiderar nessa análise a questão do ensino público,
né? Que aí existem variáveis que são variáveis que não estão vinculadas só ao contexto da tecnologia, mas são variáveis econômicas, né? Vou dar um exemplo claro. Minha esposa é diretora de uma escola pública numa cidade de Alvorada, né? Escola municipal de ensino fundamental. Alguns dos pais sequer têm condições de poder fazer acesso àquilo que está sendo proposto. Então, o movimento lá é um movimento de dar alimento, é um movimento de aproximar com todos os cuidados que requer o coronavírus, né? Mas existem exemplos que são exemplos muito emblemáticos que demonstram essa desigualdade do nosso contexto, mais destacada no ponto de vista da educação. Todos os trabalhinhos que são passados, e aí muitas vezes eles não são passados só de forma virtual, a escola imprime algumas coisas para que os alunos tenham acesso, mas ainda assim não é suficiente porque, por exemplo, o pai de uma criança, que me recorda agora, e a mãe, são carrinheiros, né? São catadores. Não existe neles internalizado eles sabem da necessidade, mas não sabem como fazer e não têm o apoio todo do Estado para poder constituir uma educação mais qualificada para os seus filhos, né? Portanto, os desafios já eram enormes para a educação no nosso contexto, como tu bem disse, Ana, né? O Brasil é um país continental com diversas situações, diversos contextos, né? E agora, com a pandemia, isso tende a se agudizar ainda mais, né? Não sei se te respondi, querida, né? Sim, gratidão. Alessandra Fraga, da Coordenação Nacional da BPW, consultora de imagem e empreendedora. Júlio, obrigada por estar aqui com a gente, né? Compartilhando o teu conhecimento. Eu, ouvindo vocês falar, eu comecei a pensar em um pouco de tudo, e até como o Rogério comentou em outras entrevistas que a gente vem conversando com o pessoal, e muito interessante a questão do que tu falaste, dos gestores, né? O melhor é a ação, mas depende muito das pessoas, né? Dos indivíduos, do cidadão, vamos falar em cidadão, né? Essa atitude, essa consciência tem que vir de todos. Eu acredito assim, claro, nós estamos passando por um pico aqui, mas a gente está melhor que em muitos lugares. Apesar do pico, a nossa situação não é tão agravante como em alguns lugares do Brasil que a gente viu. Talvez isso seja cultural, talvez isso seja educação, a gente não sabe o fator que faz a gente estar um pouquinho melhor apesar da crise, né? Mas aí eu entro nessa questão, vou puxar a questão da educação, né? Que a educação, como a gente está permeando a conversa na questão da educação, a gente tem que pensar na educação também como cultura. Culturalmente, o brasileiro não tem desastres ambientais, não teve guerra, não teve problemas graves, né? Então, não desenvolveu as habilidades comportamentais, como empatia, como compartilhamento. Fala-se em compartilhamento, fala-se em empatia. Vem um momento de mudança na sociedade buscando isso, mas a gente nunca vivenciou algo que nos fosse pedido tanto, vamos ser empáticos, vamos ser colaborativos, nós somos interdependentes, a gente só vai sobreviver ou sair dessa se todos cooperarem, né? Então, na verdade, é isso que falta para a gente, né? Essa consciência que não é cultural e também não veio através da educação. Mas eu já ouvi que está sendo instituída e colocada dentro da metodologia ou dentro das universidades, seria bom também dentro do ensino fundamental, a questão das habilidades comportamentais, porque a gente está percebendo que não adianta só ter a técnica, né? Se a gente não tiver as soft skills, a gente precisa dessas habilidades para seguir em frente, né? Então, a gente está percebendo que o corona, essa crise, trouxe este movimento. E
isso vai ser introduzido, não vai ser só falado, vai ser introduzido na educação e na cultura das pessoas. Tu, como educador, como tu vê isso para o futuro, médio, longo prazo, pós-pandemia? Tu acha que isso vai se fortalecer ou vamos esquecer, né? Que o brasileiro tem essa questão de esquecer muito das coisas da sua história, das coisas que acontecem, né? Como é que tu vê futuramente essa introdução das habilidades para a gente seguir a vida, né? E se educar para ser um bom cidadão? É bem importante isso que tu trouxesse, né? Na verdade, tu fizesse aí um overview sobre o nosso contexto, inclusive histórico, né? E eu quero começar a partir daí, né? De fato, nós não passamos por nenhuma situação drástica que nos proporcionasse sofrimento profundo para mudanças radicais da sociedade como um todo, né? Mas ainda assim o que a gente tem visto é que em momentos de calamidade, em momentos de situação extrema, mesmo que pontuais em algumas regiões, em alguma situação ou algum local específico, nós vemos aflorar esse comportamento mais caridoso, mais solidário, de mais envolvimento das pessoas e que, portanto, já está dentro deles, né? Mas na medida em que passa aquela situação, os inputs externos acabam levando as pessoas de volta ao seu modus operandi, que é o modus operandi mais individual, mais capitalista, enfim, que a gente está vendo, né? A minha percepção é que, dado esse contexto, nós temos no Brasil algo que é essencialmente prejudicial a gente chegar neste patamar que você coloca aí, que é a questão da corrupção endêmica, né? Nós temos uma endemia de corrupção há muitos anos, né? E que não teve nenhuma preocupação de ninguém para tratar, e ela é tão firme, tão forte, mesmo em momentos como esse, nós vemos uma série de situações, de apontamentos do Tribunal de Contas, de ações da polícia, indo atrás de gestores que fizeram um uso privado de um recurso público para tratamento de saúde, né? Então, isso demonstra que nós temos, sim, um caminho enorme a seguir sob o ponto de vista de melhoria ou de desenvolvimento dessas habilidades aí, e que alguns talvez não conseguirão, porque isso não está internalizado nas suas crenças, nos seus valores, nos seus princípios, na sua educação como um todo, né? O que parece é que o que mudou dessa situação normal para essa realidade que nós estamos vivendo é a questão dos inputs externos, é a questão da exigência e da necessidade que a sociedade como um todo, e portanto os indivíduos que fazem parte dela, mais alguns segmentos do que outros segmentos, de mudar o seu perfil, de mudar, de desenvolver as suas competências, as suas habilidades de relacionamento, as suas habilidades de obtenção de resultado mais através das soft skills e não só do conhecimento técnico, enfim, mas esse é um processo e, como todo processo, ele é lento e gradativo. Você vai construindo a sua jornada individual, que impacta no seu contexto mais próximo e que, a partir daí, vai extrapolando para um contexto social como um todo, sempre considerando as diferenças e a realidade do nosso país continental, como a Ana disse, né? E tem mais um detalhe, assim, o que a experiência está nos mostrando da endemia em todo o mundo é que aquela ideia que eu coloquei para você, de que num momento de crise aguda aflora a solidariedade e depois volta a um contexto normal, parece que nessa situação de pandemia que nós estamos vivendo, ela não se constitui, porque na medida em que as pessoas estão relaxando o seu comportamento, o vírus volta a aparecer, se torna agressivo novamente em determinada região, ou seja, ele está nos mostrando que, de fato, nós precisamos fazer uma mudança, mas uma mudança consistente, que não é uma mudança que está lá na parte de cima da pirâmide do comportamento, é a da parte de baixo do iceberg, que é aquela da sua essência, dos seus princípios, é uma mudança de modelo mental.
que é individual, mas que passa por um contexto como um todo da cultura das organizações, da cultura da sociedade onde você está colocado, né? E, evidentemente, nós estamos vendo alguns setores muito mais atingidos que outros. Questão do setor do turismo, do seu ponto de vista econômico, questão do setor da saúde, do seu ponto de vista da exigência dos profissionais de atendimento, especialmente aqueles que estão trabalhando nos hospitais, e questão da estrutura como um todo, enfim, equipamentos, logística como um todo, e da questão de governos, né? Porque os governos estão chamados, nesse momento, a fazer aquilo que deveria ter sido feito desde o início do processo de governo, não dessa situação, mas assim, os governos são chamados para isso e muitas vezes não fazem as entregas que deveriam, né? Portanto, eu acho que esse é o grande processo de aprendizagem. Uma travadinha. Que vai nos levar pessoas para qualidade, habilidades de qualidade. Me ouvem? Voltou. Sim. Deu uma trancada, mas voltou. Quer completar alguma coisa ou não? Não, ficou ótimo. Júlio, a gente está chegando ao término aí do nosso tempo de conversa e eu vou convidar a Ana Paula Rodrigues Bon e depois a Alessandra Fraga para deixar os comentários dela e ao final vou te passar pedindo uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo. Então, Ana Paula Rodrigues Bon. Gratidão, professor Júlio, por estar aqui com a gente, por ter tirado um tempo da tua agenda para compartilhar seus conhecimentos, trazer a tua visão referente a este momento, porque daqui a um mês já vai ser um outro momento, a gente já vai estar falando de outras coisas, de outra forma, de outra necessidade. Tenho um carinho enorme por ti, que foi meu orientador de TCC na minha pós, e que possamos, em outros momentos, fazer várias outras atividades. Muita gratidão. Como diz a gurizada aí, Aninha, tamo junto. Tamo junto. Alessandra Fraga. Júlio, também gostaria de te agradecer por compartilhar com a gente. Tu trouxe algo muito importante para quem nos ouve e nos vê. Essa questão também da gestão pública, que é muito importante, mas da consciência e da contribuição de cada indivíduo, do cidadão, para a gente melhorar e sair melhor desta crise, né? Ou pelo menos sair ileso, né? Não tão machucado de tudo isso. Então, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem, ouvirem isso, porque às vezes elas não se dão conta, elas estão vivendo a dor delas, estão vivendo a crise dela, o problema na casa dela, o problema na empresa dela, e não estão percebendo o outro, né? Então, às vezes, a questão de não ter empatia é uma questão de não estar enxergando, né? E muitas vezes uma fala, um comentário, um bate-papo faz a gente perceber o outro, né? Então, gratidão por estar com a gente e mostrar para as pessoas um pouco esse lado. Eu que agradeço, querida. Prazer em te conhecer. Continuamos à disposição. Júlio Abrantes, professor de pós-graduação, administrador da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Porto Alegre, que tem uma larga experiência tanto na área pública como na área privada, como na área de ensino. Obrigado pelas tuas palavras, pelas tuas contribuições. E te peço, que mensagem tu deixaria para as pessoas que estão nos vendo pelo YouTube, Facebook, Instagram e nos ouvindo através do Anchor e do Spotify? Ele deu uma travada. Deu uma trancadinha. Deu. Trancou. Oi? Cortou? Agora vamos de novo. Vamos de novo, por favor, que agora na mensagem deu aquela congelada e não saiu. É que era uma mensagem muito genuína, Rogério, aquela do hashtag Fica em Casa, quem puder, né? Ninguém tinha dado essa mensagem ainda antes, aí o computador travou, dada a profundidade dela. Mas,
brincadeiras à parte, eu acho que isso é sério, de fato, assim, as pessoas que podem fazer a sua parte devem, e aí elas estarão exercitando a empatia, né? Mas a mensagem essencial que as pessoas têm que levar desse momento e desse processo é que fazer desse limão uma limonada. Vamos aprender, vamos ser resilientes, vamos procurar no que der ser antifrágil, como a gente já comentou lá naquele outro evento que a gente participou, e essencialmente se dar conta de que isso vai passar. Agora, como a gente vai sair desse processo, depende de nós, né? Depende do quanto nós vamos administrar e aprender e se colocar à disposição dos outros para tornar esse contexto mais próximo a nós, mais favorável a uma melhoria de aprendizado, uma melhoria de qualidade de vida pelo contexto que a gente está vivendo, né? Agradeço muito a vocês três, Rogério, enfim, abração para todos. Muito bem, muito obrigado, Júlia Abrantes. E estamos chegando ao final, então, de mais esse bate-papo. Obrigado, Ana Paula, obrigado, Alessandra, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.